Olá, esta é a aula 11 do CCVV, curso de cálculo em várias variáveis. Nesta aula, nós vamos estudar as derivadas de funções vetoriais. Eu sou o professor Carlos Ropelato, bem-vindos ao meu canal. A derivada R' de uma função vetorial R é definida como dr de t, que é igual a R' de t, que é igual ao limite com h tendendo a zero, de r de t mais h menos r de t dividido por h, se esse limite existir. Observação: é a mesma definição de derivada de funções a valores reais. Então vejamos o seguinte teorema. Se r de t é uma função vetorial cujas componentes são, primeira, f de t, segunda, g de t e a terceira, h de t. Também pode ser escrito como sendo f de t que multiplica i, mais g de t que multiplica o vetor j, escalar aqui, mais h de t que multiplica o vetor k. Onde f, g e h são funções diferenciáveis. Então, a derivada R' de t ela é igual ao vetor cujas componentes são as derivadas dessas componentes, ou seja, f' de t, g' de t e h' de t. Que também pode ser escrita como sendo f' de t que escalar o vetor i, mais g' de t escalar o vetor j, mais h' de t escalar o vetor k. Ó, h' de t, cuidado, hein? Então vamos a um exemplo. Esse primeiro exemplo, nós temos que determinar a derivada da seguinte função vetorial. R de t é igual, primeiro componente, t ao quadrado mais 1, a segunda, 3t mais 4, e a terceira, t ao cubo mais 3t. Em seguida, encontrar o vetor tangente unitário no ponto onde o t ele é igual a 1. Então vamos à resolução desse primeiro exemplo. Então aqui na letra A, para nós determinarmos a derivada de r de t, nós temos que derivar cada uma dessas componentes separadamente. Então vamos derivar o primeiro componente, vamos chamar essa daqui de f de t, essa daqui de g de t, e essa daqui de h de t. E vamos derivar. Então nós vamos ter lá, f de t é igual a t ao quadrado mais 1. A derivada dessa função aqui, f' de t, ele é igual a quem? A derivada de t elevado ao quadrado é a derivada de u elevado a n. É n que multiplica u elevado a n menos 1. Então, o n é o 2. 2 que multiplica t elevado a 1. Derivada da constante é 0. Segunda função, g de t. A g de t ela é 3t mais 4. 3t mais 4. Derivada dessa função aqui, g' de t. Derivada de 3t, passa a constante. Derivada do t é 1. Derivada constante aqui é 0. E a terceira, h de t, ela é igual a t ao cubo mais 3t. T ao cubo mais 3t. A derivada dessa função h de t é h' de t. T ao cubo é 3 que multiplica t elevado ao quadrado. Derivada de 3t é 3. Portanto, a derivada R' de t é igual a 2t, 3 e 3t mais 3. Agora vamos para a letra B para calcular o vetor tangente unitário no ponto onde t é igual a 3. Então aqui na letra B nós temos que encontrar o vetor tangente unitário no ponto onde t é igual a 1. Para calcular esse vetor tangente unitário nós usamos esta forma. O vetor tangente unitário é representado pela letra T maiúscula, o parâmetro t, então t de t, ele é igual a 1 dividido pelo módulo de R' de t, escalar R' de t. No nosso caso aqui o T1, então t de 1 é igual a 1 sobre R', módulo de R'
de 1, escalar R' de 1. Então vamos calcular primeiro R' de 1. R' de 1 ele é igual a derivada, nós vimos agora, que a derivada R', vamos colocar aqui o R' de t primeiro, ele é igual a 2t, 3 e t, 3t ao quadrado mais 3. Então, quem seria o R' de 1? Aqui no vetor, na função vetorial, nós vamos trocar o t por 1. Vamos ficar com 2 que multiplica 1. Como eu não tenho 3, o t aqui, então é uma constante, é 3 aqui. 3 que multiplica 1 ao quadrado, mais 3. Logo, R' de 1 ele é igual a 2 vezes 1, 2, 3, e 3 vezes 1, 3 mais 3, 6. Então, esse é o nosso vetor R' de 1. E qual que é o ponto? O ponto, eu tenho que calcular o R de 1. O R de 1, o R de t ao quadrado mais 1, primeiro componente, então vamos lá. T é 1 ao quadrado mais 1. Segunda componente, 3 que multiplica o t, que é 1, mais 4. T ao cubo, 1 ao cubo, mais 3 que multiplica 1. Logo, o R de 1 vai ser igual a 1 ao quadrado, 1 mais 1, 2. 3 vezes 1, 3 mais 4, 7. 1 ao cubo, 1 mais 3, 4. Então, o nosso ponto ele tem coordenadas 2, 7 e 4. Então, agora vamos calcular o módulo do R' de 1. O módulo desse vetor aqui, módulo de R' de 1, ele é dado pela raiz quadrada da soma dos quadrados das componentes. Então, logo R' de 1 será igual a 2 ao quadrado, 4. 3 ao quadrado, 9. 6 ao quadrado, 36. 36 mais 4 mais 9, 36 mais 4, 40, 49. Raiz quadrada de 49, que é igual a 7. Portanto, o nosso vetor tangente unitário, no ponto t igual a 1, será igual a 1 sobre o módulo de R' de 1, 7, escalar o vetor R' de t, 2, 3 e 6. Fazendo esse produto escalar aqui, nós vamos ter um produto escalar, não. Fazendo essa multiplicação escalar aqui, vetor tangente unitário no ponto onde o t é igual a 1, é 2 sétimos, primeiro componente 2 sétimos, a segunda componente 3 sétimos, e a terceira componente, arrumadinha aqui nesse sinalzinho aqui. Então, o vetor tangente unitário é dado por essas componentes no ponto onde o t é igual a 1, 2, 7 e 4. Então vejamos o segundo exemplo agora. Segundo exemplo, para a curva R de t igual a raiz quadrada de ti mais 2 menos tj, determine R' de t e desenhe o vetor posição R1 e o vetor tangente R' de 1. Primeiro vamos construir essa curva. Essa curva é dada pelas seguintes equações paramétricas. X igual a raiz quadrada de t e y igual a 2 menos t. Para nós construirmos o gráfico dessa curva, que é uma curva que está no plano, vamos isolar o parâmetro t e substituir uma das equações. Então, aqui na primeira equação, vamos isolar o parâmetro t. Observe que o t ele tem que ser maior ou igual a zero, o que vai implicar que o x também seja maior ou igual a zero. Então, isolando o parâmetro t aqui, nós vamos ficar com t igual a
x elevado ao quadrado. Substituindo t aqui na segunda equação por x ao quadrado, então nós vamos ficar com y igual a 2 menos x ao quadrado. Bem, então essa é a nossa curva. Então vamos construir o gráfico dessa curva, com o x sendo maior ou igual a zero. Quando o x for igual a zero, o y vai ser igual a 2. Aqui nós temos aqui o plano x0, y2. Vou botar aqui nessa posição. Quando o y for igual a zero, y sendo zero, x ao quadrado igual a 2. Como o x só pode ser positivo ou nulo, então o x aqui ele vai ser igual a raiz quadrada de 2. A raiz quadrada de 2, aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 2, raiz quadrada de 2 é aproximadamente 1,4. Aqui 1,5, 1,4 vai estar mais ou menos nessa posição. Observe que isso daqui é o gráfico de uma parábola, né? Tem o formato de uma parábola. Então vamos construir o gráfico dessa função aqui. Vou construir e já retorno. Então aqui está o gráfico da nossa curva, representado por essas equações paramétricas, x igual a raiz de t e t igual a x ao quadrado. Aqui está a equação da curva, dada por essa função vetorial. E essas daqui são as equações paramétricas. Esta e esta. Então aqui nós temos o gráfico dessa curva. Então agora vamos calcular a R' de t. R de t é igual a raiz quadrada de t i mais 2 menos t j. Então vamos escrever essa raiz quadrada como sendo uma t elevado ao meio. Então nós vamos ficar com R de t é igual a t elevado a meio e mais 2 menos tj. A derivada R' dessa função vetorial vai ser derivada da potência, é o expoente meio que multiplica t elevado a meio menos 1. Meio menos 1 é menos meio. E mais derivada de 2 menos t, derivada da constante é zero, derivada de menos t é menos 1. Menos 1j. Logo, R' de t vai ser igual a meio, t elevado a menos meio, isso daqui é igual a 1 sobre t elevado a meio. Escalar e menos 1, colocar o 1 aqui na frente, 1j. Podemos escrever isso daqui na forma de raiz novamente. Logo, R' de t vai ser igual a 1 sobre 2 raiz quadrada de t e menos j. Então esse daqui é o vetor R' de t. Vamos agora calcular o vetor R1, que é o vetor posição. Então R1, substituindo t aqui por 1, nós vamos ficar com 1 raiz quadrada de 1i mais 2 menos 1j. R1 vai ser o raiz quadrada de 1 é 1i mais 2 menos 1j. Então esse daqui seria o vetor posição, que é o R1. O vetor posição é esse daqui. E o vetor tangente, R' de 1, será R' de 1 igual a 1 sobre 2 raiz quadrada de 1 e menos, aqui como nós não temos o t, menos 1j. Logo, o vetor R' de 1, que é o vetor tangente, será 1 sobre, aqui raiz quadrada de 1 é 1, vezes 2, 2 e menos j. Então aqui nós temos o vetor tangente e o vetor posição. Eu modifiquei um pouquinho aqui o desenho, então vamos ver. O vetor posição, que é dado por esse vetor aqui, ele tem origem no ponto 0, 0, e a extremidade dele é no ponto 1 e 1. Vamos chamar ponto P aqui. 1 e 1 é a extremidade desse vetor. Então vamos desenhar o vetor de posição.
Ele começa aqui na origem, no 0, 0, extremidade 1 e 1. Então ele vai estar aqui. Esse é o vetor R1. E o vetor tangente? O vetor tangente, ele é dado por essas coordenadas aqui, ó. Meio e menos 1. Só que ele tem que ser tangente neste ponto aqui, no ponto P. Então, quem que seria esse vetor? Meio e menos 1. Então, vamos marcar esse ponto, meio para o x e menos 1 para o y. Então, aqui eu tenho o x está aqui, o 1, e aqui tem o meio. E o menos 1 para o y vai estar aqui nesta posição. Então, o ponto, o vetor vai ser paralelo a este vetor aqui, ó. Então, esse vetor, que é o R1, R' de 1, que é o vetor tangente, tem essas coordenadas. Só que eu vou ter que desenhá-lo aqui nessa posição aqui, ó, no ponto P. Tem que ser tangente aqui, não aqui na origem. Então, como é que nós fazemos para descobrir esse vetor? Eu já refiz aqui o gráfico da nossa curva, começando aqui no 2, passando pelo 1 e 1, e cruzando e interceptando o eixo x em raiz quadrada de 2, que é 1,4, aproximadamente. Bem, como é que nós fazemos para desenhar o vetor posição, que é dado por esse vetor aqui, o R de 1, um I mais um J. A origem desse vetor é o ponto 0, 0, que é a origem do nosso plano. E a extremidade são essas coordenadas, o x e o y, 1 e 1. Então, logo o vetor R1, que é o vetor posição, ele começa aqui e termina aqui no ponto P. Então, ponto O e ponto P. Bem, e o vetor tangente? O vetor tangente, que tem essas coordenadas, meio e menos 1, a origem dele também é a origem do plano, e a extremidade são essas coordenadas, meio e menos 1, que seria aqui. Então, isso aqui seria o vetor tangente. Porém, esse vetor tangente ele tem que ser tangente neste ponto aqui, ó, no ponto P, que é a extremidade do vetor posição. Então, a origem do vetor tangente será a extremidade do vetor posição, que é o ponto 1 e 1. E quem será a extremidade do vetor tangente? Eu vou chamar aqui, eu não sei quem é a extremidade dele. Como é que nós vamos fazer para descobrir qual é a extremidade desse vetor? Então, vamos retomar os conceitos lá de geometria analítica. Vamos chamar esse ponto aqui de extremidade de ponto Q. Então, nós vamos ter o vetor PQ. O vetor PQ, ele vai ser igual ao vetor R' de 1, ou seja, o vetor tangente. E usando os conceitos de geometria analítica, um vetor determinado por um segmento orientado, PQ, ele é o Q menos o P, que tem as coordenadas do vetor tangente, isso daqui. O ponto Q que nós queremos descobrir tem essas coordenadas x e y. Fazendo as operações básicas aqui, ó, meio, esse vetor menos P ele vai ficar positivo aqui, somando as coordenadas do vetor tangente com as coordenadas do ponto P, nós vamos encontrar que o ponto Q tem as coordenadas 3 meios e 0. Então, a origem vai ser 1 e 1, e a extremidade, x e y, vai ser 3 meios e 0, que vai estar exatamente aqui. Portanto, o vetor R' de 1, que é o vetor tangente, nesse ponto, ele começa aqui no ponto P e vai terminar aqui. Se nós observarmos, esses dois vetores aqui representam o mesmo vetor, ou seja, lá também de geometria analítica, nós sabemos que um vetor é um conjunto de segmentos equiponentes. O que são segmentos equiponentes? São segmentos que têm a mesma direção, o mesmo sentido e o mesmo comprimento, ou módulo. Então, esse vetor aqui, esse aqui é o mesmo vetor. O que muda é a posição deles. Como o vetor é tangente, ele tem que ser tangente no ponto que nós queremos, que é a extremidade do vetor posição. Bem, então dessa maneira encerramos mais uma aula. E na próxima aula nós vamos ver resolução de exercícios envolvendo o primeiro exemplo.
e na aula subsequente, resolução de exercícios envolvendo o segundo exemplo. Você que não está inscrito no canal, aproveite, faça sua inscrição, deixe seus comentários, dê o seu joinha, compartilhe o vídeo e nos vemos na próxima aula. Um abraço do professor Carlos Scovelato.